Fala galera, eu me chamo Tamires e você está em mais um episódio do podcast Pod Nightingale. E hoje eu tô aqui com a Marcele, que junto comigo irá apresentar esse podcast pra gente. Olá pessoal, me chamo Marcele, nós vamos começar mais um episódio do Pod de hoje. Então galera, como vocês já sabem, nosso podcast sempre trará as coisas mais atualizadas sobre a enfermagem e não só aqueles que estão atuando. No podcast passado a gente trouxe profissionais que já atuam na área da enfermagem e hoje nós estamos aqui com duas graduandas de enfermagem que falarão um pouco da experiência delas sobre como ficou a saúde mental delas antes e após a pandemia. Meninas, podem se apresentar. Meu nome é Lorena, eu tenho 20 anos, sou graduanda de quarto período de enfermagem na UERJ. Meu nome é Ingrid, sou graduanda de enfermagem do quarto período. Meninas, obrigado por terem aceitado esse convite, por ter se apresentado. E a gente sabe que a pandemia nada ficou normal. A gente brinca que é um novo normal, né? Tudo mudou. E aí eu queria saber um pouco de você, Lorena, como era, né, a sua saúde mental antes da pandemia? Como você identificava sobre isso, se você falava sobre isso? Para ser bem sincera, a saúde mental antes da pandemia já não era uma coisa muito boa, porque o mundo vem mudando, né? A correria do mundo faz com que mais pessoas fiquem mais ansiosas e gerem mais síndromes, então acaba afetando muito a nossa vida. Mas comparado o durante a pandemia, antes estava num padrão melhor do que ficou nesse processo. E a sua saúde mental, Ingrid, como ficou nesse período de pandemia? Então, antes da pandemia eu já tinha problemas com ansiedade, já tomava remédio para ansiedade antes mesmo da pandemia. Já tive episódios de síndrome do pânico, então já era uma coisa que eu controlava antes da pandemia. Quando a pandemia veio, eu comecei a ter algumas preocupações, né? Uma delas foi a faculdade, né? O andamento, o curso, coisas assim, tipo, preocupação, claro, da minha família. Meu pai tem comorbidade, então tive preocupação de ele adoecer, né? E não aumentar. Tive, mas já ansiedade sempre tive, então. Piorou, né? Você acredita que piorou na pandemia? Houveram outras preocupações, além do que a gente já costumava ter. E é legal vocês colocarem isso porque é muito real essa questão. A gente fala muito de pandemia e aí a gente começa a falar sobre saúde mental agora. Eu, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar, poxa, a minha saúde mental, sabe, antes da pandemia. E eu acho que isso deu um alarde muito maior. E aí vocês colocaram que, assim, vocês tinham já, percebiam que tinham e durante a pandemia se agravou. Eu queria saber de você, Ingrid, se algo específico você sentiu que você falou que tinha ansiedade. Você sentiu que você ficou mais ansiosa, menos ansiosa, ou questão assim de variedade do humor, mais triste ou mais alegre? Acho que alegre é difícil, né? Mas assim, se transitou aí nessa questão. Não, o que mais mudou pra mim foi que o foco da ansiedade mudou. As preocupações passaram a ser outras. Esse retorno da faculdade, eu fiquei ansiosa quando que isso vai acontecer, será que isso vai atrasar a minha formação, porque eu já entrei mais velha, né, na universidade, os meus pais, a saúde dos meus pais. Então, acredito que mudou o foco, mas eu sempre fui ansiosa, sempre tive esse problema. Então você acredita que a pandemia gerou gatilhos, Gerou no caso, gatilhos, né? Entendi. Eu concordo com a Ingrid, sendo que para mim foi um pouco diferente. Eu não tive, no período inicial eu não tive tantas preocupações, sendo que eu me senti num vazio. Sabe quando você está num estado de ansiedade em que ao invés de você sentir muito, às vezes você não sente nada? Isso para mim gerou um conflito, que eu fiquei meio perdida. O que eu faço agora? Minha vida parou? Ou eu estou progredindo de certa forma, eu estou indo para algum lugar, minha família está bem, estamos todos progredindo, estamos todos me cuidando, ou tem alguém que está com alguma dificuldade, ainda não entendeu a situação atual do país e da crise sanitária que a gente estava vivendo, porque a gente querendo ou não, tem gente próxima
em que não conseguia entender que precisamos nos cuidar, precisamos nos distanciar nesse momento para algo maior. Então tem toda aquela ansiedade de, às vezes, não sentir tanto, mas sentir pouco sobre o que está realmente acontecendo. E eu não sei se é um pouco disso que você tá falando. Uma experiência assim, pessoal, eu entrei tipo, num processo de fuga do que estava acontecendo. No início da pandemia, era cursos, era notícias, tudo sobre Covid. Eu entrei num processo de fuga, nada relacionado ao Covid eu queria ouvir. E aí pra mim parecia ilógico, porque, cara, eu sou da área da saúde, né? Então, assim, como é que eu não vou querer saber sobre uma nova doença? E pra mim foi mais essa relação assim, de fuga. E aí você comentou sobre a questão de estar progredindo, a gente vê que, assim, em vista do que foi em 2020, hoje, em 2022, a gente vê um cenário totalmente diferente sobre o que é a Covid-19. Até a flexibilização do uso de máscara em alguns municípios. E aí eu queria saber como você pensa a sua saúde mental no cenário de pós-pandemia. Essa é uma pergunta bem complexa, calma. E agora eu falo com você. Peraí. Pode. Saúde mental pós-pandemia. Eu comecei a procurar mais ajuda. Eu já fazia terapia antes, porque eu tenho uma ansiedade, assim como a Ingrid, já trato ela há muito tempo. Então, durante a pandemia, eu percebi que eu precisava ainda mais de contato com a minha psicóloga, porque era uma situação nova, era uma situação fora da minha zona de conforto. Então, pós-pandemia, eu acabei percebendo que não era só pela minha ansiedade em que eu precisava estar tendo aquele contato, mas também para conseguir organizar a minha vida. Eu precisava de alguém me orientando, além de ajuda medicamentosa. Porque acho que às vezes é muito fácil a gente procurar ajuda. Vai no psiquiatra, passa um medicamento e tentar controlar aquilo com o medicamento. Mas acaba percebendo que só o medicamento não te ajuda. E aí ter essa percepção depois de ficar esse período reclusa você e você mesma, não ter aquele contato de ir na sala da psiquiatra, sentar, chorar tudo que você tem para chorar. Você tem que fazer isso pelo telefone, com o sinal da internet caindo. Então eu tive essa consciência de um cuidado ainda maior, de que não é só pela ansiedade em si, a depressão em si, mas também por rotina do dia a dia mesmo. Que acaba sempre sendo necessário, né? E você, como você imagina esse pós? De uma certa forma não, né? De uma forma maravilhosa, a gente está voltando à vida normal, graças à vacina, né? E aos poucos a gente, né? Então isso é reconfortante, é saber que tem menos pessoas morrendo, que a minha família já não está tão em perigo quanto, né, lá do início. Então eu acho que isso é uma coisa que conforta. Mas assim, vem outras coisas também, né? Vem a vida normal, né? As preocupações de ir para a faculdade, né? Locomoção, estresse do dia a dia mesmo, que é inevitável e é normal, mas Vida que segue. a vida que segue. A vida tem que seguir. O carrossel ele não para de girar. Eu acho que é aquilo assim, as preocupações da saúde, de risco da família vai se esvaindo, porque a vacina trouxe uma esperança, né, pra gente. Mas outras preocupações sempre viram, como será que eu paguei aquele boleto? Ou então, como é que vai estar o transporte hoje para ir para a faculdade? Não, e pelo que elas abordaram também, a questão do isolamento social foi muito prejudicial, né? Durante essa pandemia, por mais que necessário, claro, né? Todo mundo sentiu muito os sintomas de ansiedade, transtornos mentais, piorou muito, né? Então, assim, graças a Deus, graças à ciência, ao SUS, à vacina, agora a gente já pode sair um pouco dessa questão do isolamento, poder interagir novamente com as pessoas, como a Lorena relatou, que estava muito difícil
É isso aí. Que dava muito difícil o contato da questão de falar com a psicóloga pelo telefone, que nada melhor do que o contato presencial. Então, agora a gente já pode ter essa questão do contato presencial, de poder interagir também com as pessoas da faculdade, né? E isso é muito interessante também. No geral, Isso, ajuda muito. poder abraçar, né? Poder estar mais próximo das pessoas. Eu acredito que sai um pouco daquela solidão de ficar só em casa, porque aí começa a vir os pensamentos negativos, né? Que isso complica mais. E o que vocês fizeram de novo depois da pandemia? A Tamires falou logo no começo, eu acabei entrando em várias aulas assim, grátis de, sei lá, francês. Eu estava lá, aula sobre conhecimento. eu fui entrando em aulas e eu acabei percebendo que eu gosto bastante da área de linguagens. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu posso aprender novas línguas depois que essa pandemia passar. Eu comecei a procurar. Eu fiz aula de dança, porque eu sempre dancei. Mas aí eu comecei a pesquisar aulas de dança em áreas que eu não tinha costume. Então eu fui abrindo meu repertório cultural, sabe? Acrescentou em algo, não foi só prejudicial. E você? Durante a pandemia, eu assisti mais séries, mais filmes. A leitura ficou, sem ser a leitura acadêmica, né? A leitura de lazer apareceu mais. Pra mim foi o inverso, eu me senti mais parada, não conseguia ler mais do que, sei lá, 2 páginas, eu já ficava muito estressada, porque parecia que eu estava num tempo que não passava nunca, e me dava uma agonia. Pra mim foi o contrário, se eu ficasse nessa na leitura ou vendo série, eu me sentia mais ansiosa, mas se eu saísse dessa rotina de eu vou tentar descobrir algo novo, eu não continuava. Mas é só pensar, estou descobrindo algo novo, já me deixava mais confortável. Eu fui ao seu inverso. E qual é o sentimento de vocês agora, no momento? O que vocês sentem? Porque na pandemia, pelo pouco que a gente conversou, que elas relataram, foi muita insegurança, ansiedade, medo de perder algum familiar. E agora, nesse novo cenário, como que vocês estão se sentindo? Um alívio e gratidão. Gratidão porque eu passei por tudo isso, a família passou, assim, alívio e gratidão. Eu concordo com a Ingrid no que ela falou, traz um alívio, uma sensação de conforto. Legal. Então, galera, chegamos ao final aqui no podcast. Antes de encerrar, gostaria de mandar um abraço para todas as novas dorameiras, que eu sei que muitas surgiram aí durante a pandemia. Agradecer as meninas por ter relatado um pouco da experiência de vocês. Eu sei que é meio difícil, às vezes, falar, né, sobre sentimentos. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Tamires. É muito bom dividir a mesa com você. Ai, maravilha. Obrigada a todos. Um beijo. Que vocês sejam só enfermeiras de luz. É isso aí, gente. Então é isso, galera. Nos vemos no próximo episódio. Tchauzinho.